Bem, já vimos o Sonic passar pelo problema do metal, perder batalhas para inimigos improváveis, mas não vimos o maior perrengue da vida dele. O que aconteceu com Amy? Ela está bem? Vamos mergulhar de cabeça no universo alternativo sombrio do Sonic, conhecido como Sonic Infection. E se você curte esse tipo de AU do Sonic, já deixa seu like para fortalecer, porque hoje vamos entender a situação dos heróis. A nossa história começa logo depois dos eventos de Sonic Prime. O Sonic tinha acabado de consertar o Prisma, salvar todos os universos e voltar para casa em Green Hill. Ele está literalmente num piquenique com a galera toda. Tails, Amy, Knuckles, o Big e a Rouge estão todos relaxando. E o Sonic parece aliviado por tudo ter finalmente voltado ao normal. Só que, como a gente sabe, a paz no mundo do Sonic nunca dura muito tempo. A história mergulha no terror de verdade, quando nos apresenta o primeiro arquivo de personagem. O primeiro é de um Mobian desconhecido. A ficha é bem sinistra. Parece que esse cara não tá muito bem não. E por algum motivo ele tá faminto. Olha, é basicamente um zumbi. A imagem é completamente esquisita. A criatura está literalmente se decompondo. E por favor, dá pra perceber que a saúde dele não tá boa. E no final dessa ficha, vem a informação mais crucial de todas. Eliminado por Amy Rose. Mas conseguiu feri-la. E aí que tudo isso começa. E olha, isso é um gancho perfeito pra próxima ficha. A da própria Amy Rose. A saúde dela já caiu para 64% e ela não tá muito bem na cabeça, né? Ela tá assustada e sentindo muita culpa. O arquivo explica exatamente o que aconteceu. O Big, pra variar, tinha perdido o Frog. Ele pediu ajuda para Amy. Daí os dois poderiam procurar esse bichinho na floresta. Durante essa busca, os dois se separaram. Foi nesse momento que a Amy deu de cara com aquele Mobian estranho, que é literalmente a primeira vítima. Ela não teve escolha a não ser lutar. Ela conseguiu acabar com essa criatura, mas no processo foi ferida. Daí voltamos para o presente e podemos ver a Amy coberta daquele bagulho preto. E ela tem várias feridas. E olha, não parece que ela tá muito bem não, já que ela tá na porta da oficina do Tails e mal conseguindo ficar de pé. E daí vemos a situação atual dela. Amy Rose, ela tá no estágio 1. Ela agora está dentro da casa do Tails. Ela começou a se sentir muito mal, com uma dor de cabeça forte e uma tosse não muito boa. O Tails, claro, vendo a amiga naquele estado, imediatamente entrou em modo cientista. Daí podemos ver o Tails. Ele tá seguro, por enquanto. E claro que ele tá super bem e muito saudável. Mas o por enquanto já diz tudo. Ele ouviu o relato completo da Amy e bolou um plano muito rápido. O plano é o seguinte. Primeiro, o Sonic precisa ir para a cidade investigar a origem desse bagulho. E o que é que seja, eles precisam da informação o mais rápido possível. Segundo, o Tails vai ficar na oficina, cuidando da Amy. E o mais importante, eles tiram uma amostra dos fluidos dela para analisar. A primeira suspeita deles é que seja algo do Eggman, talvez nanorobôs, mas vamos guardar essas informações e vamos ver a situação atual do Sonic. Bem, ele tá bem saudável, mas claro que ele tá em choque. Ele não tá pronto pra outra maluquice do Eggman. Fica claro que o Sonic tá traumatizado, não só pelo que rolou em Sonic Prime, mas também pela saga do Metal Vírus, que aparentemente também aconteceu nesse universo. A ideia de outro problema, outro apocalipse, o apavora. Mesmo assim, ele topa o plano. Ele parte junto com a equipe Chaotix, Vector, Asp e Charmy para investigar a área que a Amy chamou de mortos-vivos. Você deve estar se perguntando, por que esse vírus é tão forte? Bem, na verdade, ele é inspirado em um outro universo alternativo de My Little Pony, chamado Pony Virus, onde a situação deles é bem parecida. E é nesse ponto, cara, é aqui que a história fica muito triste. Literalmente a cena corta, sem aviso, direto para a ficha do Aspio. Infelizmente, nosso amigo aqui foi mordido, mas não foi por uma dessas coisas, foi por um animal selvagem comum da floresta. Ele nem deu bola no início, mas parece que a situação dele piorou, e muito rápido. Um dia, ele simplesmente saiu do seu quarto, no QG do Chaotix, já totalmente transformado, faminto e irreconhecível. Imediatamente, vemos as fichas do Vector e do Charmy, ambos seguros, mas o Vector está traumatizado pelo que aconteceu com o Aspio. A sanidade dele caiu para 83. O Charmy também está assustado, mas coitado, ele está determinado a achar o Aspio de verdade. O Vector, numa tentativa desesperada de proteger o Charmy da verdade, ele mentiu. Vector disse ao Charmy que aquele monstro que eles viram não era o Aspio, mas sim um Skinwalker que o capturou. Agora o Charmy, sendo criança, acredita que o Aspio está vivo e esperando para ser resgatado. E o Vector tem que carregar o peso dessa
essa mentira. Os dois, agora sozinhos, vão para a oficina do Tails, buscar refúgio. E bem, de volta à oficina, o Tails e o Vector estão conversando. O Tails tem os resultados das amostras da Amy. Ele confirma as suspeitas. O que quer que seja isso? É claramente de origem orgânica. O Eggman não trabalha com esse tipo de coisa. Isso é algo novo, algo que eles nunca viram. O Tails conclui que para fazer uma cura, eles precisam da fonte. E para isso, eles precisam que a Amy diga exatamente onde ele encontrou a primeira vítima. O problema é que a Amy está piorando a cada momento. No meio dessa tensão toda, um helicóptero aparece e pousa. São o Shadow e a Rouge, que chegaram um pouquinho atrasados. Eles descem da nave e pedem ajuda. E daí podemos ver a perna do Shadow. Ela tá manchada com aquela mesma substância preta, a mesma substância que a Amy viu na primeira vítima. A ficha do Shadow aparece. E olha, ele tá seguro? O arquivo explica a situação. Ele e a Rouge estavam em uma missão oficial para Gun, destruindo entidades suspeitas. Eles tinham ordens estritas para não serem mordidos. No entanto, a situação saiu de controle. Eles foram cercados e pediram um reforço pelo rádio. E aí veio a traição. O comando da Gun respondeu friamente, dizendo que essa coisa parecia só afetar os Mobians. Ou seja, os animais também estão inclusos nisso, e que eles não iam arriscar as tropas humanas por eles. Eles cortaram completamente a comunicação e abandonaram o Shadow e a Rouge para irem de Vasco. A Rouge de Beth também está segura. Eles foram deixados para trás, mas conseguiram escapar por conta própria. Foi a Rouge que convenceu o Shadow, que estava muito furioso, a engolir o orgulho e ir até a oficina do Tails para se juntar à equipe de resistência do Sonic. A história corta de volta para a Amy, e a situação dela é desesperadora. A mina tá no estágio 2 agora. Já se passaram 4 dias desde a mordida. O Sonic ainda está fora, na missão com os Chaotix. A Amy começou a sentir os efeitos do estágio 2, febre alta, náusea e uma fome incontrolável. Ela tá na cozinha escura. Como não tinha carne na casa, ela começou a ter um delírio e literalmente roeu o próprio ombro. Ao ter um momento de lucidez e perceber o que estava fazendo, ela literalmente se odiou. No último ato de humanidade, ela pegou um pano e amarrou com toda a força a própria boca para impedir a si mesma de morder qualquer um. Foi nesse estado horrível que a Rouge a encontrou. Essa lore é uma das mais sombrias que eu já vi. Se você quer que eu continue investigando e traga parte 2 dessa história, se inscreva, porque eu trago um novo AU de terror toda semana. Vendo o perigo, a Rouge levou a Amy para o QG, que é a oficina do Tails, para finalmente ela ser contida de vez. A sanidade da Amy agora é de apenas 12%. Ela só está calma porque está fisicamente amarrada e não pode atacar. O vídeo então muda bruscamente de tom, mostrando o flashback da Cream. Ela e sua mãe, Vanilla, estão em casa se preparando para sair, deixando o robô Jermil cuidando de tudo. O Shadow aparece de repente. Ele diz a Cream que veio a mando do Sonic e que ela foi convocada para uma aventura muito importante. Ele manda ela fazer as malas rapidamente, dizendo que a mãe dela já sabe de tudo. A Cream, totalmente inocente, fica radiante de felicidade. E como podemos ver, o Shadow conseguiu salvá-la antes que essa coisa chegasse na vila dela. Ele usou o controle do caos para transportá-la, junto com Tizzy e o Chocola, direto para a segurança da oficina do Tails. Ela é a única ali que não faz ideia do perigo. Ela realmente acha que está em uma aventura divertida com seus heróis. Daí voltamos para a oficina. Vemos uma arte do Tails, vestido de médico, examinando a Amy antes dela chegar ao estágio 2. Ele parece arrasado, e a Amy está de braços cruzados, olhando para ele com uma expressão de raiva e tristeza. O Sonic está sentado sozinho no chão da oficina, deprimido. Ele está tendo flashbacks de Sonic Prime de novo. E olha, parece que ele não conseguiu superar tudo aquilo. A Cream chega saltitante, abraçando o herói e dizendo o quanto está feliz por ter sido convidada para sua aventura. O Sonic fica totalmente confuso. No canto, o Shadow observa. E olha, podemos até ver o que ele está pensando. O Shadow não teve coragem de dizer a uma criança de 8 anos que o mundo estava mais uma vez enfrentando um apocalipse terrível e que a mãe dela, a essa altura, provavelmente já tinha ido de base. E olha só, podemos ver uma imagem do diário do Tails. O diário resume a situação caótica. O Sonic voltou da missão com o Vector e o Charme, e ambos estão seguros, mas só depois de ser forçado a eliminar o Espio, que havia se transformado. O Vector está em pedaços. A Rouge e o Shadow chegaram e contaram a história completa sobre a traição da Gun, confirmando que os humanos estão deixando os Mobians para trás. Com todas essas informações, eles bolaram um plano final de sobrevivência. Primeiro, o Sonic vai liderar uma equipe até o QG da Gun para roubar os suprimentos. Segundo, a Rouge e o Shadow vão para a cidade evacuar quem sobrou, como a Cream e a Vanilla, o que o Shadow já fez, e também organizar uma quarentena. Terceiro, o Tails vai ficar trancado na oficina, protegido, trabalhando dia e noite na cura, usando todas as amostras da Amy. E aí que a história para, com todos separados.
criados. E esse é o início de um verdadeiro apocalipse no mundo do Sonic. E essa é a história, pelo menos a parte 1 dela. O cenário tá montado, o texto tá trancado, o Sonic e o Vector indo pra uma missão quase sem volta, e a Rouge e o Shadow tendo que lidar com a Gun. E a Amy, bom, a Amy tá no estágio 2 e amarrada. Se você, assim como eu, ficou tenso com essa história e quer desesperadamente saber o que aconteceu depois, já se inscreva aí no canal e ativa o sininho. Assim você não perde a continuação dessa saga quando eu trouxer. E agora eu quero saber de você, qual foi o momento mais impactante dessa história até agora? Deixe sua opinião aqui nos comentários, eu quero muito saber o que vocês acharam. E se você achou essa história do Sonic assustadora, você não vai acreditar no que o Ouriço Azul fez no universo de Dead Code. Clica nesse vídeo que está aparecendo aí na tela agora. E até mais, nos vemos nos próximos vídeos, galera!